Muito bem, nós vamos agora ao nosso segundo assunto. O Congresso colocou o pé no acelerador para conseguir aprovar a chamada PEC da anistia. Para a gente entender melhor o que é a proposta, basicamente ela absolve os partidos que não cumpriram algumas regras da Justiça Eleitoral, como, por exemplo, aqueles que não preencheram, ou melhor, desrespeitaram o repasse mínimo de verbas destinadas a gênero e raça, ou seja, mais especificamente para mulheres e negros. A Comissão de Constituição e Justiça pode dar mais um passo e aprovar a proposta amanhã. Vou começar com o Caio Coppola agora. É correto deputados legislarem em causa própria? Essa é uma questão delicada, Lu, porque o doutor vai concordar comigo, fazer leis compete realmente ao poder legislativo, né? Não tem como a gente escapar disso. Agora, o que se esperava, né, da atual legislatura, de toda a legislatura, é um mínimo de pudor, né? Essa PEC da anistia, aliás, me causa espécie, doutor, como atualmente a imprensa brasileira ela tem sido leniente e gentil, né, com o governo e as pautas de interesse do governo quando o assunto é nomear esses projetos. Que PEC da anistia? Isso aqui é PEC da impunidade, né, escancarado na nossa cara. E, aliás, impunidade financiada com dinheiro público. Aqui, no enunciado da questão, cita o fundo eleitoral, né, popularmente conhecido como fundão, de 5,7 bilhões de reais, imagina? Um país como o Brasil, com tantas necessidades essenciais da população ainda não contempladas, desperdiçando esse dinheiro com partidos políticos que deveriam ser financiados aí pelos seus filiados e pelos seus entusiastas e o que quer que seja. Mas, enfim, além disso, tem o fundo partidário. Então, olha que coisa feia. Eles criam as regras, eles não cumprem, eles descumprem as regras, e aí eles vão e alteram a Constituição Federal para passar impunes em relação a isso, né? Eu não tenho outro adjetivo para descrever, é simplesmente muito feio. José Eduardo, é correto os deputados legislarem em causa própria? Não, mas antes eu só respondo, Caio, por favor, veja a entrevista completa do Lula, não pense uma frase. Ele estava hoje falando de algo que ele disse no passado, que por isso usou o tempo do presente, mas naquilo que ele se referia ao passado. Por favor, veja a entrevista, Caio, não adianta pensar as coisas que se distorcem assim, né? As coisas ficam distorcidas. Relativamente à anistia, eu sou contra. Eu, pessoalmente, primeiro que isso não é uma PEC de governo, hein? São todos os partidos políticos de oposição e governo, Caio. Todos, ao que eu sei. Por favor, vamos colocar as coisas como elas são e devem ser postas. Os partidos estão defendendo essa PEC. Eu acho isso péssimo. Anistia é um instituto que existe e deve ser aplicado em situações extraordinárias e justificadas. Se existem multas que foram aplicadas de forma injustificada e indevida, também existem multas que foram aplicadas de forma correta e devida. Aquelas que foram aplicadas de forma indevida, que sejam corrigidas pelas maneiras jurídicas apropriadas. Aquelas que efetivamente são corretas, que sejam cobradas. A anistia, como um todo, me parece algo reprovável, mexer-se numa Constituição para isso. Isso acaba mostrando que essas multas não valem para nada em processo eleitoral, gera um sentimento de impunidade, gera um jogo de vale tudo muito ruim para o próprio Congresso Nacional e para os próprios partidos. Ou seja, eu preciso de credibilidade das instituições partidárias para a democracia e não retirá-la. Caio. Eu diria que ela não gera um sentimento de impunidade, ela gera a própria impunidade, literalmente, né? Que é o valor de não punir, né? Assim, de verdade, eu acho que aqui a gente tá na mesma página, o absurdo, né, de tratar aquilo que é excepcional como se fosse ordinário, né? De você criar regras, inadimpli-las e daí reformá-las. E fazer isso assim à luz do dia, como se isso fosse uma coisa natural. E só para deixar registrado, né? Pode não ser uma PEC governista, mas é uma PEC do interesse do governo e da base do governo e também de vários outros partidos, né? Então, só não vamos isentá-lo de responsabilidade, porque certamente quer contemplar aliados políticos, como eu já li aqui em N matérias publicadas pela imprensa, especialmente aqui a Folha de São Paulo, né? O governo está desesperado para ampliar a sua base política. Zé Eduardo também tem 1 minuto para réplica. Veja como a paixão leva à distorção. O PL, que é o partido do Jair Bolsonaro, também está defendendo, não está, Caio? Sim. Por que governista? Ué, a oposição está defendendo também.
Eu sou contra isto. Contra. Agora, eu acho ruim esse negócio de carimbar que é o governo, quando não é só o governo. A proposta é ruim e as forças políticas que estão defendendo estão equivocadas, a meu ver. Utilizar isso como luta política, quando na verdade a luta é contra esse tipo de coisa e contra todos que o defendem para que não seja aprovada, é fazer um desvio retórico ruim. Claro, vamos colocar o pingo nos is. Partidos da situação e da oposição estão defendendo. Eu posso estar errado, eu discordo deles. Eu acho, e quando eu falei que gera um sentimento de impunidade, é porque a impunidade do presente gera um sentimento de impunidade no futuro. Foi nessa perspectiva que eu utilizei a expressão. Agora, eu não posso concordar que isso seja colocado como uma bandeira governista, quando na verdade é uma bandeira dos partidos políticos, inclusive oposicionistas.